da nossa cidade, do nosso estado, mas também conhecer um pouco mais sobre a visão do meu avô. E aí eu queria contextualizar um pouco para a gente entender o que são crônicas. Crônicas é justamente uma narrativa em prosa que fala mais sobre o cotidiano. E isso me fez pensar, eu estava lendo sobre produção da história, como é que a gente produz a história. E existe uma forma de produzir a história que é a história narrativa. Porque a gente fica muito enganado de quando a gente vai ver a história, procurar em livros didáticos ou universitários, científicos, assim, e que a gente esquece que a história também é produzida no dia a dia. E é justamente que é o que esse livro é. E a gente consegue perceber um leque de tipos de narrativas e várias histórias, e principalmente uma narrativa tão pessoal do autor. E aí a gente queria começar falando sobre uma história que ele fala sobre os tempos que ele ia para o sertão. Que ele fala que ele ia no trem. E aí a gente consegue perceber nessa crônica um recorte da situação política, da situação cultural daquela época, porque é algo que eu não vejo hoje em dia. Hoje em dia a gente não vê pessoas indo de trem para o interior, sabe? E ver ele contando uma história tão pessoal, a gente consegue entender como era a parte da história naquele momento. E outra crônica também, ele não se limita só à cidade de Recife. Ele fala de Pernambuco, das cidades que ele passou, principalmente Sairé, que é a cidade que ele viveu há muito tempo, então ele fala muito de Sairé no livro. E aí ele também vai para o cenário nacional, falando sobre figuras super importantes da nossa história, como Castro Alves, Junqueira Freire, que também é uma das crônicas. E a gente consegue perceber no livro que existe um recorte temporal, mais ou menos dos anos 50, 60, que é onde foi a época que ele mais viveu. Mas ele também não se prende a isso quando ele fala sobre esses poetas que viveram em outros séculos, sabe? E tem uma crônica que eu gosto muito, que é sobre cinema. Eu vou falar sobre porque eu gosto muito de cinema e foi muito interessante ver como era a visão dele sobre o cinema, algo que eu não conhecia. Ele fala principalmente sobre a época de Hollywood, dos anos 40, 50, mas ele também não fica nesse recorte de Hollywood. Ele fala sobre cinema sueco, que assim, coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes, eu acho que eu não veria isso em nenhum outro lugar, a não ser aqui no livro. E para mim foi muito interessante. E no final da crônica que vem a chave, que é quando ele traz para o Brasil, que é o que a gente mais vê nas crônicas, é esse recorte do Brasil, de querer enaltecer a cultura e ser grato pelas pessoas que fizeram a história do nosso país. Então ele fala muito dessas pessoas. E aí eu separei um trecho aqui da crônica que eu vou ler para vocês. Essa crônica ela fala sobre os alvos da radiofonia, mas esse trecho não é especificamente para eles, é para várias figuras importantes da história do nosso país. Eu vou ler aqui. Ele fala assim: o Brasil não deve ser ingrato com eles. Ele fala especificamente sobre os alvos da radiofonia, mas eu acho que serve para várias outras figuras da história do nosso país. E deve estar sempre lembrando daqueles que fizeram com que o nosso país, artisticamente, se projetasse a partir de uma postura artística genuinamente nossa, tornando-se, dentro do conceito internacional, um grande celeiro de artista. E assim finalizo minhas palavras, enaltecendo esse legado que deixou incomensuráveis saudades. Aqui a gente percebe muito como ele é muito grato pela história do nosso país, pelas pessoas que fizeram isso. E ao todo, ao longo do livro, a gente consegue perceber que ele retrata muito, muito agradecido sobre as pessoas que fizeram a história. Então, sempre buscando enaltecer, sabe? E eu acho que esse livro, falar sobre a época que ele viveu, ele tem